Eu sou a Patrícia Vieira e esse é o IC Entrevista. Sejam bem-vindos. No programa de hoje, nós estamos recebendo o André Pegorer, que é fundador do Next Coworking, o maior escritório compartilhado do Paraná. Tudo bem, André? Tudo bem, Patrícia. É um prazer estar aqui conversando com você. É um prazer receber você. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre espaços compartilhados, os chamados coworkings. André, como foi abrir um dos primeiros espaços compartilhados do Paraná e qual que é o principal público que vocês atendem hoje? Veja, Patrícia, a gente tem 11 anos de operação aqui em Curitiba. A gente começou esse trabalho em 2011, ali numa sala comercial ali na rua Comendador Araújo. E lá no começo, isso era uma coisa assim, realmente muito nova no Paraná, no Brasil. Eu me lembro que quando nós abrimos em 2011, eram 13 empresas de coworking no Brasil. E aqui em Curitiba eram 2 e estava abrindo uma terceira. Então era tudo muito novo. Hoje são mais de 3 mil empresas no Brasil. É um modelo que nesses 10 anos se consolidou bastante. E a gente, quando começou lá atrás, a gente começou pensando muito nos novos empreendedores, pessoas que estavam começando as suas empresas, os seus negócios, startups, né? Esse era um movimento também que estava começando naquele momento. A gente atendeu durante muito tempo esse público, continua atendendo esse público, mas ao longo de 10 anos esse mercado foi crescendo e a gente passou a atender também outros segmentos. A gente atende empresas de diferentes áreas, né? Então tem uma multiplicidade de áreas de atuação dentro de escritórios como o Next e empresas de diferentes portes. Então a gente atende quem está começando, mas a gente tem dentro do Next escritórios de grandes corporações também. Então a gente viu ao longo e está vendo, né, ao longo desse período uma mudança bastante significativa no perfil de público que a gente atende. Agora, uma coisa que é muito importante, a gente não está deixando de atender um segmento para atender outro. A gente está adicionando novas camadas à medida que o tempo passa, o que é muito legal. Muito legal mesmo. E a gente sabe, a gente tem falado que a gente está vivendo pós-pandemia, ainda infelizmente não é um pós-pandemia, os números estão voltando a subir, mas assim, nós vivemos um período muito difícil, de restrição, de tudo fechado, as pessoas tiveram que ficar em casa. Como que foi esse período pro Next? Porque afinal o coworking é um espaço compartilhado, as pessoas, né, como o próprio nome diz, estão dividindo aquele espaço e tudo que não podia na pandemia era dividir o espaço. Exato. Eu acho que, sem dúvida, é um momento de muita dificuldade, não só para o Next, não só para o nosso segmento, né? A gente acompanhou a dificuldade de todo mundo. E aí um ponto, acho que mais importante, nós lá no Next, a gente em nenhum momento entrou nessa onda de não pode ficar em casa, não, tem que todo mundo sair. Pelo contrário, a gente, assim que o alarme soou, a gente emitiu um comunicado para os nossos clientes dizendo que todo mundo precisava ir para casa e mais do que isso, a gente sabe que nem todo mundo tem uma estrutura adequada para trabalhar em casa. A gente disse para as pessoas, e quem não tiver cadeira adequada pode levar a cadeira do Next para poder trabalhar de casa. Legal. Foi muito importante porque todo mundo precisava tentar dar um jeito de entender o que estava acontecendo e isso precisava passar. Agora, para o negócio, isso naturalmente foi muito difícil, né? A gente teve 2 anos aí de muitas dificuldades. O nosso negócio pressupõe que as pessoas estejam lá dentro, né? A gente construiu o Next e vem construindo o Next ao longo desse tempo em cima de uma premissa e uma delas de várias premissas e uma delas é de que o isolamento faz mal. E aí chegou um momento em que a gente precisou dizer que o isolamento faz bem, é necessário, é a única forma da gente se proteger. Então isso trouxe muitas dificuldades. Com certeza. O nosso faturamento nesse período chegou a cair 80%. Né? Eu me lembro, assim, eu tenho um número que eu jamais vou esquecer. Na nossa unidade da Francisco Rocha, é uma unidade que a gente tem 41 salas privativas, além das áreas de open space, salas de reunião, etc., mas tem 41 salas privativas. Em março de 2020, quando começou a pandemia, das 41 salas, 36 estavam ocupadas. Dessas 36, 23 desocuparam. Então, foi um período realmente muito difícil, mas a gente resolveu que a gente ia dar um jeito de enfrentar e a gente está aqui, continua o nosso trabalho e agora com perspectivas muito boas pela frente. Vocês inauguraram mais um espaço em setembro de 2021, aí em plena pandemia. Como que está sendo essa retomada e por que a decisão de inaugurar mais um espaço, mesmo nesse momento tão difícil? Veja, essa foi uma aposta importante. Eu acho que isso tem um pouco da fé e da crença do empreendedor, dos empreendedores, do time, etc. A gente tomou uma decisão conjunta lá dentro do Next,
nós, o time, os clientes, os fornecedores, de alguma maneira isso é uma decisão de todos nós, de que a gente ia dar um jeito de passar. À medida em que a pandemia foi se desenrolando, né, a gente foi acompanhando tudo o que estava acontecendo localmente, mas acompanhando muito de perto também o que estava acontecendo fora daqui, né? O Brasil estava ali 3 ou 4 semanas epidemiológicas para trás da Europa. Então, o que estava acontecendo na Europa, num determinado momento, 4 semanas depois aconteceria no Brasil. Sim. A gente foi vendo isso acontecer. Com certeza. Né? E aí a gente foi olhando para ver como é que estava o movimento do trabalho também em outros países. Né? E chegou um momento que a gente entendeu que espaços como o Next, que o segmento de coworking, que o trabalho que a gente vinha fazendo e que a gente poderia voltar a fazer, seria muito importante no processo de reorganização das formas de trabalho. Sim. Então, a gente entendeu que a gente seria muito relevante no momento em que as pessoas e as empresas começassem a reorganizar suas estratégias. No pico da pandemia, muitas empresas devolveram escritórios, fecharam escritórios, etc., porque todo mundo estava em casa. E o trabalho remoto funcionou. Sim, né? Funcionou. E esse é um ponto muito importante. Agora, o que a gente começou a perceber é que, muito embora o trabalho remoto tenha funcionado, o equilíbrio entre o remoto e o presencial é o ponto ótimo. Né? E aí começou a emergir o que tem sido chamado de modelo híbrido de trabalho, pessoas que trabalham alguns dias à distância, remotamente, alguns dias presencialmente, porque, e a gente acredita muito nisso, tudo, absolutamente tudo, emerge da interação. Então, o remoto funciona, a gente tem tecnologia para isso, etc., mas o encontro é importante também. Né? E aí, nesse momento, a gente entendeu que se a gente quisesse retomar o nosso ritmo de crescimento, etc., a gente precisaria emitir uma mensagem também para o mercado, para os nossos clientes, etc. E essa mensagem veio por meio de uma nova unidade. A gente sabia que o mercado ia voltar, a gente fez essa aposta. A gente abriu essa unidade em setembro do ano passado, né, ainda num momento de bastante incerteza, e a gente está com essa unidade cheia e a gente já está ampliando essa unidade nesse momento. A gente ativou o que a gente chamou de fase 1, foi Sim. o térreo. O térreo tem 17 escritórios. Então são 17 empresas que podem ocupar essa área, para além de mais 30 posições de trabalho em open space e as salas de reunião. E agora a gente está lançando a fase 2, são mais 8 salas. Dessas 8 salas, 5 já estão contratadas. Então a gente está em obra e assim que terminar a obra já tem os clientes para entrar para ocupar 5 dessas salas. Então a gente finaliza, a gente vai para 100% de capacidade instalada nessa unidade, com 95% de ocupação já nas próximas semanas. André, e para os empresários, muitos empresários nos assistem, até porque o Diário Indústria e Comércio é um jornal bastante voltado para o empresário. Como que funcionam os planos para quem ainda não conhece, para as empresas que querem se instalar, valores, como que funciona isso? Eu já tenho 3 formas de utilizar um espaço de coworking e modelos como o Next, né? E tem várias outras empresas desse segmento aqui em Curitiba também, Sim. fazendo um trabalho muito, muito relevante também. Mas lá no Next a gente tem 3 formas de operação. A empresa ela pode precisar de uma sala privativa. Então, o que a sala privativa entrega? Ela entrega privacidade sem isolamento. Então, a pessoa ou a empresa ela vai ter uma sala, o acesso a essa sala é privativo daquela empresa, mas todas as outras áreas são áreas de uso comum. Então, a sala de reunião é compartilhada, os lounges são compartilhados, então para poder receber clientes, etc., você tem todo um suporte de áreas que não faz sentido você ter uma sala de reunião só para você usar eventualmente esse espaço. Então, tem toda uma estrutura de suporte, tanto de espaços quanto de serviços que são compartilhados. A gente tem salas privativas com capacidade de 2 pessoas até 20 pessoas. Sim. A gente tem times de diferentes tamanhos, então citando um exemplo concreto, a gente atende uma agência de turismo espanhola que começou no Next quando tinha uma pessoa operando no Brasil. Hoje essa agência tem uma sala para 20 pessoas, né? E tem, enfim, a gente tem em torno de 80 empresas que utilizam salas de maneira permanente nesse formato. Um segundo formato, a pessoa ou a empresa ela pode ter mesas fixas numa área compartilhada. Então é um grande open space com um escritório de uma grande corporação e a pessoa, o profissional, pode ter uma mesa fixa naquele espaço. E um terceiro formato, para quem não precisa de espaço físico de maneira permanente, ir para o escritório fisicamente todos os dias, a pessoa pode ter o que a gente chama de escritório virtual. Então, ela paga uma pequena mensalidade, ela pode receber correspondência, pode utilizar o endereço, etc., e pode reservar ou uma mesa de trabalho, ou uma sala de trabalho, ou uma sala de reunião,
sempre que precisar. Então ela tem acesso a um sistema de booking, ela busca o recurso que ela precisa, então, poxa, essa semana eu quero passar 2 dias trabalhando no escritório. Ela reserva a mesa durante aqueles 2 dias, quando ela chegar, a mesa dela vai estar disponível, ela pode passar o dia trabalhando lá. Essa semana eu preciso fazer uma reunião de planejamento com a minha equipe. Ela acessa o sistema, busca a sala de reunião e ela pode fazer uma reunião com a equipe naquele horário que ela estabeleceu. Isso porque a gente chama de membros, né? São as pessoas que têm empresas lá dentro do Next. Agora, um visitante também pode utilizar, ele não precisa ser membro, mas se ele precisa de um espaço eventualmente para fazer um evento, ou para fazer uma reunião, ou para passar o dia trabalhando, ele pode ligar, reservar, pagar na recepção e fazer o uso naquele momento. Os valores variam de acordo com o tipo de serviço. Então, uma sala privativa, ela parte de R$ 2.600 por mês, correto, uma sala para 2 pessoas, e aí esse valor vai variando de acordo com o tamanho e a capacidade da sala. Uma mesa fixa, para a pessoa poder acessar todos os dias, ela é R$ 650 por pessoa, por mesa, esse é o valor da mensalidade, e uma diária de trabalho, R$ 85 para a pessoa poder passar o dia. Quem tem mesa fixa, quem tem sala privativa, tem acesso 24/7. Então, se a pessoa quiser passar 7 dias por semana trabalhando, inclusive de madrugada, ela tem espaço para isso. É o escritório dela. É possível. A gente não recomenda, mas é possível. O espaço está lá disponível para isso. Tá certo, André. Muito obrigada pelas informações. A gente deseja aí sucesso, que essa pandemia finalmente passe. E como você falou, nós percebemos é legal saber que é possível trabalhar remotamente, que a tecnologia permite, mas mais do que nunca com essa pandemia a gente viu o quanto é importante a interação, o quanto é importante conviver com o outro. Sem dúvida. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de conversar, e assim, eu acho que a diversidade de espaços como o Next, né? A gente não tem gente de uma só classe social, a gente não tem gente de um só segmento da economia, a gente não tem gente de empresas de um só porte, tem pequeno, tem grande. Essa diversidade leva a gente muito longe, né? Então, conviver com pessoas que são diferentes da gente, isso é muito importante, e isso é o que a gente mais encontra em espaços como o Next. Sem dúvida, nos fazem crescer. Obrigada a você. Se gostou da entrevista curta e se quer assistir outras entrevistas como essa, siga o nosso canal. Até a próxima. Tchau, tchau.